de casa, dê licença pra gente entrar. É que o mundaréu de história trouxe aqui para te contar. Ô de casa, dê licença pra gente entrar. É que o mundaréu de história trouxe aqui para te contar. Cadê as palmas? Isso! Dê licença pra gente entrar. É que o mundaréu de história trouxe aqui para te contar. Ô de casa, dê licença pra gente entrar. É que o mundaréu de história trouxe aqui para te contar. Boa tarde, pessoal! Ima, pode melhorar esse boa tarde aí, não pode? Pode ser melhor? Pode? Então vamos de novo, hein? Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Melhorou. Isso aí tá bom, hein? Quem aqui gosta de ouvir história, levanta a mão. Ei! Quem gosta de cantar, levanta a mão. E quem gosta de brincar de cantar? Quem gosta de brincar? Vamos fazer uma brincadeira cantada, então? A gente vai brincar e cantar e aquecer para chamar as histórias, que as histórias estão começando, que a gente agora vai adentrar o mundaréu de histórias. Nas palmas, todo mundo com a gente. Isso! Quando eu falar muito, vocês vão falar pouco. Quando eu falar pouco, vocês vão falar muito. Muito, muito, muito. Pouco, pouco, pouco. Bem, pouco, pouco, pouco. Muito, muito. Muito, muito, pouco. Pouco, pouco, muito. Pouco, pouco, muito. Quando eu falar pequeno, vocês vão falar grande. Quando eu falar grande, vocês vão falar pequeno. Pequeno, pequeno, pequeno. Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Pequeno, pequeno, pequeno. Pequeno, grande, pequeno. Pequeno, pequeno, grande. Grande, pequeno, grande. Quando eu falar alto, vocês vão falar baixo. Quando eu falar baixo, vocês vão falar alto. Alto, alto, alto. Baixo, baixo, baixo. Alto, alto, alto. Baixo, baixo, baixo. Quando eu falar assim, vocês vão falar. Quando eu falar não, vocês vão falar. Sim, não, sim. Não, sim, sim. Sim, sim, não. Não, não, não. Quando eu falar história, vocês vão falar agora. Quando eu falar agora, vocês vão falar história. História, história, história. Agora, agora, agora. Bem alto. Agora, agora, agora. História, história, história. História, história, história. Agora, agora, agora. Então senta todo mundo que vai começar as histórias. Palmas para as histórias! Dizem que lá na aldeia Camaiurá, perto da lagoa de Águas Claras do Morená, existe um pajé. Um pajé muito sábio e muito poderoso. Um pajé que conhece como ninguém os poderes da transformação. Esse pajé, ele sabe transformar bicho em qualquer outro bicho.
ele também sabe transformar bicho em gente e até gente em bicho. E dizem que ali, perto daquela aldeia, lá no meio da mata, mora um ratinho. É um ratinho assim, ó, pequenininho. É um ratinho frágil e é também um ratinho muito medroso. Quando chove, ele tem medo do trovão. Quando anoitece, ele tem medo da escuridão. Mas a coisa que esse ratinho mais teme é a possibilidade de ser devorado por um bicho maior e mais forte que ele. Por isso, Renata, o ratinho, ele vivia escondido na toca dele e só saía de lá para pegar comida, água e mais nada. Ai, mas um dia o ratinho ficou sabendo do pajé. O que o pajé fazia mesmo, gente? Até gente bicho, não é? E aí o ratinho teve uma ideia, sabe o que ele fez? Ele resolveu ir lá falar com o pajé. E agora vocês vão me ajudar, tá? Então ele se preparou, saiu da sua toca, passou pelo bambuzal. Todo mundo assim comigo. Bambuzal, isso. Bambuzal. É pra fazer também, tá? Todo mundo, isso. No caso, isso. Vamos lá. Nadou no igarapé. Nadou no igarapé. Isso. Depois ele subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro, desceu o morro e chegou lá esbaforido pra falar com o pajé. Ah, pajé, essa vida de rato é muito difícil. Essa vida de rato é muito sofrida. Essa vida de rato é muito perigosa. Eu queria só qualquer coisa, menos um rato. E ficou lá parado, olhando pro pajé com aquela cara de rato assim, ó. O pajé ouviu as lamentações daquele ratinho. O pajé pensou. O pajé ficou um tempo em silêncio. E como num passe de mágica, o pajé transformou aquele rato em um... Em o quê? Um sapo! Vocês acham que o rato gostou de virar um sapo? Gostou? Ele adorou virar sapo! Ele é muito melhor ser sapo do que ser rato! E aí o ratinho saiu, o sapinho saiu dali, ó, e pulava de lado, pulava numa pedrinha assim bonitinha, pulava para o outro lado. Mas sabe o que ele gostava de fazer, Renata? Ele gostava de ficar, sabe onde? Na lagoa, de boa na lagoa. Aí um dia o sapo tava lá assim, ó, de boa na lagoa. Quando de repente ele ouviu um barulho. Que bicho que faz esse barulho? Hã? Uma cobra! E o que cobra gosta de comer, gente? Sapo! E aí a cobra veio se rastejando na direção daquele sapinho e... O que ela fez? Quase comeu o sapo. Porque ele ouviu o chocalho da cobra. Aí ele deu um pulinho aqui, numa pedrinha aqui, muito bonitinha, numa pedrinha aqui. E depois ele se escondeu lá naquela sua antiga toca. Mas depois desse dia, gente, o sapo, ele ficou de novo morrendo de medo de virar comida daquela cobra. E aí, sabe o que ele fez? Ele resolveu voltar lá no pajé. Então, já sabem o caminho, né? Vamos lá, todo mundo? Passou pelo bambuzal. Aí o bambuzal tava ventando, o bambuzal deu uma balançadinha assim, isso. Depois ele nadou no igarapé. Nadou. Depois subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro, desceu o morro e chegou lá esbaforido pra falar com o pajé. E falou assim, ô pajé, essa vida de sapo é muito difícil. Essa vida de sapo é muito perigosa. Essa vida de sapo é muito arriscado. Eu queria ser qualquer coisa, menos um sapo. E ficou lá parado, olhando pro pajé com aquela cara de sapo assim. O pajé ouviu as lamentações daquele sapinho. O pajé pensou.
O pajé ficou um tempo em silêncio. E como num passe de mágica, o pajé transformou aquele sapo em uma cobra! E a cobra saiu dali, ó, maravilhosa, se sentindo assim tão poderosa, se sentindo assim tão maravilhosa, se sentindo assim tão venenosa. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa, Renata, não era qualquer cobra não. Sabe que cobra que era? Era uma cobra que tem um chocalho na ponta do rabo e ela balançava o rabinho dela assim, pra lá e pra cá, balançando o rabinho dela, pra lá e pra cá. E um dia ela tava toda poderosa, balançando o seu rabão de chocalho, quando de repente surgiu lá no céu sabe tudo, parece até que é filha da contadora de história, menina. Um gavião. E aí o gavião lá de cima viu aquela cobrinha lá embaixo. O gavião abriu as suas asas, afiou as suas garras e quase que comeu a cobra, quase. Mas a cobra, ela viu a sombra do gavião assim se aproximando e ela foi lá balançando o rabinho dela, balançou o rabinho dela, balançou o rabinho dela e se escondeu lá naquela sua antiga toca. Ai. Mas depois desse dia, gente, como vocês acham que a cobra ficou? Como que ficou o psicológico da cobra, gente? Tremendo o quê? Abalada, não é? Pode falar, pode responder também, pode falar. Como vocês acham que ela ficou? Com medo, não é? E aí, o que ela fez? Ela tomou coragem. Saiu da sua toca e... vocês já sabem o caminho, não é? Passou pelo bambuzá. O bambuzá assim veio balançando, vento, isso. Nadou no igarapé. Isso. Subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro, desceu o morro e chegou lá. Esbaforida pra falar com o pajé. Ah, ela falou assim, ei, pajé, essa vida de cobra é muito difícil. Essa vida de cobra é muito perigosa. Essa vida de cobra é muito arriscada. Eu queria ser qualquer coisa menos uma cobra. Ficou lá balançando o rabão dela de um lado, por outro lado, de um lado, por outro lado. Vocês sabem que cobra é essa que tem um chocalho no rabo? Qual é o nome dessa cobra? Não, não é. É a cascavel. Sabia que uma vez uma cascavel passou assim o meu caminho? Eu tava lá onde nasce o rio São Francisco e ela passou assim na minha frente. E sabe como é que eu vi que era... Você também estava comigo, é verdade. E o rabinho dela fica assim pra cima, a ponta do rabinho dela, assim que você sabe que a cascavel é. E aí eu tava lá, gente, olhei pra ela, mas eu tava dentro do carro, né? Aí continuei dentro do carro, ela atravessou e eu fui embora. Bom, mas aí voltando aqui pra essa história. A cobra ficou lá balançando o rabão dela e o pajé ouviu as lamentações daquela cobra. O pajé pensou. O pajé ficou um tempo em silêncio. E como num passe de mágica, o pajé transformou aquela cobrinha em um gavião. E o gavião saiu voando pela floresta. E lá de cima, ele via a floresta lá embaixo verdinha. Os rios, as lagoas, lírio. E quando o gavião já estava cansado, ele parava numa árvore para descansar. E um dia, quando o gavião estava lá na árvore dele, quase dormindo, quase pegando sono, ele ouviu um barulho. Um barulho que era assim, ó. Vamos ver se vocês sabem que barulho é esse.
É o passarinho, mas que passarinho que faz esse som? Quem é? É o bem-te-vi. Vocês já viram o bem-te-vi aqui alguma vez? Já viu? Como é que é o tamanho do bem-te-vi? É assim isso tudo? O bem-te-vi é grande assim? Menor, mais ou menos assim. E o tamanho do gavião, como é que é? E o tamanho do bem-te-vi? Gavião, bem-te-vi, gavião. Quem que era menor, gente? Quem que era maior, gente? Tinha porque ele ter medo do bem-te-vi? Mas quando ele ouviu o som do bem-te-vi, Renata, ele já ficou morrendo de medo e dessa vez ele nem voltou para a toca dele. Ele foi direto lá reclamar com o pajé. E aí, o que ele fez? O que ele fez para chegar no pajé? Cadê? Não. Dessa vez não precisou não, porque ele foi voando direto. Foi voando direto. Aí chegou lá no pajé, reclamando com o pajé. Pajé, essa vida de gavião é muito difícil. Essa vida de gavião é muito arriscada. Veja só, pajé, ó. Eu tava lá na minha árvore, quase pegando no sono, quase dormindo. Quando de repente, pajé, apareceu um monstro. Um monstro que eu nem vi, mas eu ouvi. E ele fazia um barulho que era mais ou menos assim, ó. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi. Ai, pajé, eu queria saber qualquer coisa merda do gavião. E aí, o gavião, o pajé, ele já tava como, gente? Como vocês acham que tava o pajé? Estressadíssimo. Ele já não aguentava mais aquela ladainha daquele ratinho que já tinha... E aí o pajé resolveu tomar uma decisão radical. Ele, que era o pajé, se transformou em um gavião. Foi voar pela floresta e transformou o gavião em um pajé. E aí? Agora ele finalmente tinha vida humana. E a vida humana, tudo era mais fácil, não é, na vida humana? É fácil a vida humana? Mais ou menos? Lírio tá falando que é fácil. É fácil a vida humana, gente? Na vida humana não tem muitos problemas, não é? Tem problema na vida humana, gente? Tem? Pode falar, pode desabafar um pouco. Na vida humana tem perigo, gente? Tem muitos perigos. E aí, um dia ele estava lá na aldeia, quando de repente chegaram os guerreiros da aldeia esbaforidos, dizendo que um feiticeiro ia invadir a aldeia. E ele, que era o pajé, ele que tinha que tomar uma atitude. Mas ele, no fundo, era o quê? Era um ratinho. E ele também não sabia o que fazer. Então ele voltou lá para a floresta e chamou o verdadeiro pajé. O verdadeiro pajé apareceu, se transformou novamente em pajé e transformou o outro pajé no que ele sempre foi, desde o início, em um ratinho. Depois o pajé, olhando dentro dos olhos, aquele ratinho disse pra ele: ai, ratinho, eu transformei você em tanta coisa e você continuou com medo. A verdadeira transformação só vai acontecer, ratinho, quando você enfrentar os seus próprios medos. E o ratinho ficou lá parado, olhando pro pajé com aquela cara de rato. Depois, ele entrou na sua toca e ninguém sabe se um dia aquele ratinho tomou coragem e enfrentou os seus próprios medos. E assim, o Cacaverá nos contou essa história lá da aldeia Camaiurá, do povo Camaiurá. Assim,
contamos hoje aqui para você. Palmas para as histórias. Bom, estamos adentrando esse mundaréu de histórias, de músicas, de brincadeiras. E agora, Renata, eu vou fazer uma adivinha. Quem é bom aí de adivinhação? Muito bom? Mais ou menos. Então, vou perguntar uma adivinha, hein? Uma adivinha. Facinho, facinho. Quem aqui sabe dizer qual é o bicho que anda com a casa nas costas? Tartaruga! E é o jabuti. É o jabuti também, não é? Então, vamos cantar uma música desse jabuti? Jabuti sabe ler, não sabe escrever, sobe no lugar e não sabe descer. Lê, 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 lê. Quem sabe canta. Jabuti sabe ler, não sabe escrever, sobe no lugar e não sabe descer. Lê, 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 lê. Peraí, mas ó, vamos fazer uma brincadeira? Vamos, ó. Daqui, onde você tá, ó, pra lá, no final da música, vocês vão falar assim, ó. Tô entrando! Sim, tá? Então, jabuti sabe ler, não sabe escrever, sobe no galho e não sabe descer. Lê, 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 lê. Vocês vão falar, tô entrando! Tá bom? E daqui pra lá, vocês vão falar assim, tô saindo! E dá um tchauzinho. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Nas palmas, todo mundo com a gente. Jabuti sabe ler, não sabe escrever, sobe no galho e não sabe descer. Lê, 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 lê. Vai lá! E vocês? Tô saindo, fala alto! E de novo! Jabuti sabe ler, não sabe escrever, sobe no galho e não sabe descer. Lê, 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 lê. Aqui! 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 E aqui desse lá! Jabuti sabe ler, não sabe escrever, sobe no galho e não sabe descer. Lê, 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 lê. Aqui desse lado! E aqui desse lado! Aqui! E aqui! Pra terminar, todo mundo com a gente! Jabuti sabe ler, não sabe escrever, sobe no galho e não sabe descer. Lê, 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 lê. Aqui como é que é? E aqui, desse lado, e desse lado. E palmas pra gente. Ah, e esse jabuti, dessa história que eu vou contar, ele morava lá do outro lado do oceano. Lá do outro lado do oceano, tem o que do outro lado do oceano, gente? A África. É. Lá na África Ocidental. A gente vai viajar pra lá. E um país chamado Nigéria. Lá morava um jabuti que queria, Renata, ser o jabuti mais inteligente do mundo. E ele só se preocupava em colecionar sabedoria. E um dia, esse jabuti, olhando a sua coleção de sabedorias, ele chegou à conclusão que era o jabuti mais inteligente do mundo. Ai, ele ficou muito feliz quando ele descobriu isso, Renata. Aí ele falou assim: opa! Eu sou o jabuti mais inteligente do mundo. Eu sou o jabuti mais inteligente do mundo. Eu sou o jabuti mais inteligente do mundo. E aí depois, ele pegou todas as pecinhas de sabedoria, toda a sabedoria que ele tinha, pegou um jarro assim e colocou tudo dentro do jarro. Mas depois daquele jarro lotado de sabedoria, ele agora tinha um problema, Renata.
Sabe qual era o problema dele? Ele precisava procurar um lugar seguro para guardar aquele jarro dele, para ninguém pegar toda a sabedoria dele. E aí, ele começou a pensar uma ideia. E aí ele pensou... Vamos pensar junto com o Jabuti? Como é que é uma cara assim de pensamento? Boa, boa. Como é que é? Com a mãozinha assim? Boa, bonita a sua cara de... Como é que é uma cara de pensamento? Ah, com a mãozinha assim no queixo. Boa. Como é que é? Ah, lá a cara dela de pensamento. Olha. Realista assim, né? Muito boa, gostei. Como é que é? Cadê a sua cara de pensamento? Ah, bonita a sua cara de pensamento. E você, cadê a sua cara de pensamento? Pensamento. Cadê a cara de pensamento? Pensou e agora uma cara de quem teve uma ideia. Boa! Ah, ele teve uma ideia. Ah, vamos fazer junto com a Rebeca? Vamos lá, ó, com o violino. Quando ela fazer o a gente faz junto, tá bom? Ele pensou e teve uma ideia. Isso! Ah! Já sei que eu vou fazer. Eu vou pegar esse meu jarro e vou colocar aqui, ó, nas minhas costas, vou ficar grudado com ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não vou soltar o meu jarro. Não, mas, peraí. Esse jarro é pesado, eu vou ficar cansado. Não. Péssima ideia. Ah, não gostou da ideia. Aí sabe o que ele fez? Continuou pensando. Pensou. De novo as caras de pensamento. Cadê as caras de pensamento? Isso. Olha, mas eu gostei que você faz teatro. Poderia fazer, hein? Sua cara tá ótima. Olha a cara dela de pensamento, gente. Faz assim uma coisa com os olhos, né? Gostei, meio intelectual, assim. Gostei. Pensou, cadê as caras? Pensou, todo mundo pensou e... Teve uma ideia. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse meu jarro. Eu vou até o oceano e vou jogar lá no oceano. É, aquele marzão enorme. Ninguém nunca vai achar o meu jarro. Peraí. Mas como é que eu mesmo vou achar meu jarro depois? Não. Péssima ideia. E aí o que ele fez, gente? Pensou de novo, mas pensou mais forte. Aquela ideia que não sai nunca, cadê? Aquela cara sofrida de pensamento. Cadê aquela, quando tá lá escrevendo a tese lá do doutorado, cadê? Que não veio nunca a ideia, cadê a ideia? Ah, isso! Pensou e... Não teve nenhuma ideia, continuou pensando. Pensou mais e... Teve uma ideia. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá na floresta, eu vou procurar uma árvore assim, bem alta. Eu vou subir nessa árvore bem alta e eu vou colocar o meu jarro escondido lá entre as folhas dessa árvore bem alta. É isso que eu vou fazer, é isso. Oba! Eu sou o jabuti mais inteligente do mundo. Oba! Eu sou o jabuti mais inteligente do mundo. Oba! Eu sou o jabuti mais inteligente do mundo. Caiu! Ai, cuidado, jabuti. E aí, foi isso que ele fez, Renata? Era uma boa ideia? Vocês gostaram da ideia dele? Não? Não gostou, não? Poxa, gente, não gostou da ideia, não? Como é que ele ia subir na árvore? Eu não sei. Vocês gostaram da ideia? Mais ou menos? Ele adorou a ideia, ele achou que estava ótimo. E aí ele saiu. Ai, quando ele achou a árvore assim, bem bonita, florida, e resolveu colocar o jarro dele lá em cima. E aí, Jabuti pegou uma corda, pegou o jarro e amarrou o jarro na barriga dele. E aí, com o jarro na barriga, ele foi tentar subir. E aí, ele tentava assim, de um lado, ele tentava assim pro outro lado, ele tentava pra cá, ele tentava pra
cá, pra lá, pra cá. E ele não conseguia, Renata, chegar nem na metade do caminho com aquele jarro na barriga. Imagina, o jabuti. Jabuti. E aí, ele não desistiu não, ele tentou de novo. Ele tentou, ele passou pra cá, ele foi pra cá, ele pra cá, ele botou o jazinho. Ai, ele tentou 10 vezes. E na 11ª vez ele não conseguiu. Mas aí quando ele já estava cansado de tentar, ele ouviu uma vozinha falando com ele assim: Ei! Era quem, Violeta? Como é que você sabe, menina? Tu sabe de tudo. Era o bebezinho Jabuti falando com ele. Que falou assim: Ei, por que você não coloca o jarro no seu casco? Assim você vai conseguir subir. E aí nessa hora o Jabutizão olhou pro Jabutizinho e fez assim: É verdade. E ele, que achava que era o mais inteligente do mundo, precisou ouvir a sabedoria de um Jabutizinho. E aí ele agradeceu o Jabutizinho. Obrigado, Jabutizinho. Tchau, 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 tchau. E assim como o Jabutizinho ensinou, ele colocou o jarro no seu casco e foi tentar subir. E aí subiu. Ai, finalmente ele chegou lá em cima, topo da árvore. Mas quando ele chegou lá, ele percebeu uma coisa, gente, que não fazia sentido ele guardar todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria só para ele. Que assim como ele precisou da sabedoria do Jabutizinho, outras pessoas poderiam precisar dos seus saberes. E ele também chegou à conclusão que ele não era o Jabuti mais inteligente do mundo, que ainda lhe faltavam muitos outros saberes. Então ele fez o contrário. Ele pegou o seu jarro e jogou lá de cima. E o jarro foi caindo. Vamos fazer todo mundo junto? O jarro quebrando? Vamos lá. O jarro caiu lá de cima. Ah, gente, eu achei muito fraco. É um jarro pesado. Vamos fazer mais forte, assim, mais forte. Mais forte, beleza? Vamos lá. Não? Poxa, vamos. Não, você faz. Então tá bom, você está fazendo, tá? Vamos lá então. O jarro caiu lá de cima. Ah, e o jarro quebrou. E nessa hora passou um vento. Que espalhou toda essa sabedoria pelo mundo inteiro. Ó, ouviram o vento? E dizem que é por isso que em todos os lugares do mundo, em todas as culturas, em todos os povos, há muitas formas de sabedoria. E dizem que ninguém é tão inteligente que não possa aprender com o outro. E assim nos contaram essa história lá da Nigéria. Assim, hoje, contamos aqui para vocês. Olha, o mundaréu de histórias, né? Essa história é uma história da África Ocidental, da Nigéria. Esse jabutizinho aqui, ó, foi feito por uma bonequeira lá da Bahia, que ela transforma desenhos em bonecos. E aí o filhinho dela ouviu essa história pela internet e ela fez esses jabutis. E essa árvore aqui, ó, é um bordado de uma grande amiga, Dona Maria, lá do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Então olha só quantos mundos a gente trouxe aqui agora. África, Nigéria, Bahia e
Vale do Jequitinhonha aqui com a gente hoje. Viva as nossas histórias! Obrigada! Bom, e aí falando dos bichos, falamos em jabuti e em ratinho. Vamos voltar agora aqui para as matas brasileiras, porque eu vou contar uma história agora de um bicho que vive lá no meio da Mata Atlântica. Que é, sabe quem? É uma que tem pintinhas assim, ó. Quem é? A onça pintada. Como é que faz a onça pintada? Como é que faz? Ah, boa, a nossa atriz. Faz aí. Ah, vamos fazer todo mundo. Como é que faz a onça? Essa tá mais uma tirica, faz aí. Vamos lá, cadê a onça pintada? Ai, pois era uma vez lá na floresta uma onça pintada, grande, comprida, de dentes e unhas afiadas. Era a onça, de sobrenome Pintada. E aí quando a onça aparecer, a gente faz o barulho dela, tá bom? A onça Pintada. Ah, e lá no meio da mata, além da onça, morava também um macaco. Um macaco esperto, ligeiro, sabido. Ai, a onça passava os seus belos dias de sol tentando pegar aquele macaquinho que ela queria fazer ensopadinho de macaco, que ela queria fazer picadinho de macaco, que ela queria fazer macaco frito. E o macaco, por sua vez, fugia com a estria da dona onça. E além de fugir da onça, ele vivia zombando da cara dela. Ai! E o macaco vivia aprontando com a onça. O macaco já tinha feito um nó na ponta do rabo da onça. O macaco já tinha feito para armadilha para a onça cair. O macaco já tinha até colocado a onça amarrada numa árvore. Você acredita, Lírio? Pois é. E a onça, ai, como é que vocês acham que a onça ficava, gente? Chateada, irritada, furiosa. E aí, Renata, lá da toca dela, ela prometia vingança e ela cantava pro macaco assim, ó. Macaco abusado, um dia eu te pego, seu danado. Macaco abusado, um dia eu te pego, seu danado. Vamos cantar? Macaco abusado, um dia eu te pego, seu danado. Todo mundo! Macaco abusado, um dia eu te pego, seu danado. E o macaco, lá do galho dele, lá da árvore, ele respondia pra onça assim. Ai, de tanto o macaco passar a onça pra trás, Renata, os bichos lá da floresta, gente, ficavam zombando da cara da onça. É a onça, Lírio. Mas olha, na frente dela, ninguém tinha coragem de zombar da onça. Vocês teriam coragem de zombar da onça na cara dela? Não, né? E aí na frente dela, todo mundo falava assim: olá, dona onça, tudo bem? Passa lá em casa pra tomar um cafezinho, dona onça. Agora, quando a onça se escondia, aí eles falavam assim: olha lá, lá vai aquela onça horrorosa, lá vai aquela onça boboca, lá vai aquela onça o quê? Que eles... Besta, que mais? Que mais? Pode falar, gente. Que mais que eles falavam da onça? Quem tem uma... Boba, que mais? Que mais? Chata, que mais? Feia, que mais? Chata já foi, que mais? Que mais? Pode falar mal dela. Fala mal. Agora, quando ela aparecia, eles falavam o quê? Oi, dona onça, tá tão bonita com essas pintas, animal pretty. Tudo bem, dona onça? Como vai, dona onça? Agora, quando a onça se escondia... Fala alto, fala. Pode falar. Fala mais. Pode falar você também, fala. Chata, que mais? Todo mundo. Agora, quando ela aparecia...
quando ela se escondia, quando ela aparecia, quando ela... A onça não era boba não, Lírio. Ela sabia que todo mundo ali era, sabe o quê? Amigo da onça. É daí que vem a expressão, amigos da onça, é. E aí, ela ficava com mais raiva ainda. E lá na toca dela, ela prometia vingança e cantava assim, ó. Macaco abusado, um dia eu te pego, seu danado. Todo mundo! Macaco abusado, Um dia eu te pego, seu danado. Todo mundo! Macaco abusado, um dia eu te pego, seu danado. Macaco abusado, um dia eu te pego, seu danado. E o macaco, lá do galho, respondia pra onça assim. Mas de tanto o macaco passar a onça pra trás, um dia ela acordou pra vida. Um dia ela acordou e falou assim, ó, hoje eu, onça pintada, vou pegar aquele macaco danado abusado. E aí, ela começou a pensar uma ideia, pensou e teve uma ideia, é. E sabe qual era a ideia dela, gente? Olha só a ideia dela. Ela ia se fingir de morta, forjar o seu próprio funeral, entrar lá no caixão e ficar fingindo que morreu. E aí, a notícia ia correr a floresta, os bichos iam chegar para ver a onça morta, não é? E quem ia chegar também para ver a onça morta? Quem? E quando o macaco chegasse pertinho dela, ela ia dar o bote no macaco danado, abusado. Era uma boa ideia? Sim. Quem acha que era uma boa ideia? Quem acha que não era uma boa ideia? Não? Tem gente aí que não acha nada, que nem levantou a mão, né? Quem não acha nada? Quem não tem opinião? Tu acha o quê? Um pouquinho. Quem acha um pouquinho, mais ou menos? Ó, tu acha quase? Quase boa, mais ou menos, tá ali, né? Mas ela achava maravilhosa, ela achou que a ideia estava maravilhosa, ela vou fazer, não quero nem saber. E aí, Renata, sabe o que ela fez? Ela entrou lá no meio do caixão dela, entrou lá no caixão que ela tinha, botou o caixão lá no meio da floresta, entrou no caixão e ficou assim, ó, fingindo que estava morta. E aí, a primeira que viu a onça morta foi uma formiguinha. Encontrou uma sapinha lá na floresta. Quem quer fazer a sapinha? Quer fazer? Cá. Depois eu te chamo, tá? Ela encontrou uma sapinha que pulava. Isso, pra lá e pra cá. E aí, a formiguinha... Deixa eu te falar uma coisa. A onça morreu. E aí, a sapinha fez uma cara de espanto. Como é que é uma cara de assustada? De surpresa, isso. Ó, mostra lá, cara, ó. Mostra pra lá. Não, quer não? Só pra cá, só pra cá. A onça morreu. Aí a sapinha encontrou, sabe quem? Uma coelhinha. Vem. Não, sapinha, você vai aonde, sapinha? Não acabou a apresentação. Não, sapinha, volta aqui. Vem cá, coelhinha, vem cá, coelhinha. Vem, sapinha, vem. Já acabou? Vai contar pra ela. Vem. Não, ela falou que o cachê dela tá muito baixo, ela não vai fazer a cena toda, não. Aí, encontrou uma coelhinha. Como é que é o pulinho? Ah, é uma coelhinha fofa, pra lá e pra cá. É um sapo. É um sapo coelho, mas eles pulam também, não é? E aí ela contou, vem cá, coelhinha. Falou que ela descobriu que a onça tinha morrido. E aí a coelhinha fez uma cara. Qual é a cara dela de espanto? Vira pra lá, mostra pra lá. Olha lá pra foto do seu pai assim, ó. E aí a coelhinha encontrou, vem cá, vem. Encontrou uma passarinha. Vem cá, passarinha onça. Isso. E aí a coelhinha, com
contou pra passarinho o que tinha acontecido, tá bom? Fala pra ela. A onça morreu. A onça morreu. E aí a passarinha fez uma cara de espanto. Isso! E aí a coelhinha foi embora pra toca dela, foi embora, pode ir. Palmas pra coelhinha, palmas pra sapinha. Não, você fica aqui, passarinho, fica aqui. Ô, sapinha, senta ali, sapinha, senta ali, ó. Pra você ver melhor, senta ali. E aí, a passarinha voando pela floresta. Como é que a passarinha voa? Isso, voando, voando, linda e bela. Encontrou uma papagaia. Uma papagaia que é a nossa atriz aqui. A papagaia, fica aqui, papagaia, aqui. Aí a passarinha contou pra ela, fala assim, a onça morreu. Olha a expressão dela, a onça morreu. E aí a passarinha foi embora pro ninho dela. Palmas pra passarinha. Aí a papagaia voando. Como é que era o som da papagaia? Isso! E aí a papagaia, que era fofoqueira, espalhou a notícia pra geral, tá bom? Você vai falar bem alto que a onça morreu, tá bom? Fala, pode falar. E aí todo mundo fez assim, ó. Oh! De novo, vamos fazer de novo? Então tá. Aí a papagaia, que era fofoqueira, espalhou a notícia pra geral. Palmas pra nossa papagaia. Deixa eu dar um abraço aqui da papagaia. Obrigada. Bom, e aí, você já sabe o que aconteceu, sabe? Conversa vai, conversa vem. Quem que vocês acham que chegou pro funeral da onça? Quem? Macaco, não é? Só que o macaco, gente, ele não era bobo, não. Ele não foi chegando assim perto do caixão da onça. Ele ficou lá no galho dele. E aí, lá pela madrugada, o macaco olhou para um lado, olhou para o outro. E assim falou. Ô, gente, peraí, a gente tem que fazer, ó, um teste para saber se a onça morreu. Porque morto, morrido mesmo, sempre espirra feito com tia. Vocês sabiam disso, gente? Que para morrer espirra feito com tia? Não? Pois é, a onça que não sabia nada de morte, para provar que estava morta, ela deu 3 espirros bem dados. Vamos comigo, todo mundo? Mais um. E nessa hora, metade da bicharada que estava ali fugiu, morreu, meteu o pé. Onde já se viu morto espirrar? Isso deve ser o quê? Assombração, não? O que é isso? Que é o quê? Bruxaria. Aí o macaco, lá do galho dele, continua. Ô, gente, peraí, ó. Vai embora não, que a gente agora vai fazer o segundo teste. Que, ó, morto, morrido mesmo, sempre tosse feito cabrito. Se a onça tá morta mesmo, ela vai começar a tossir feito uma cabrita resfriada. E aí a onça, pois é, isso mesmo que aconteceu. A onça, pra provar que estava morta, começou a tossir. Todo mundo me ajudando aqui, ó. A outra metade que estava lá fugiu, morreu, meteu o pé. Onde já se viu morto, tossia. Não, que é isso, que é isso? Aí, gente, nessa hora, o macaco estava na frente da vida pra acabar com aquele funeral fake news. Dessa vez ele falou assim: oi, peraí, gente, ó, agora tem que fazer o último teste, o último, terceiro e último. Que, ó, morto, morrido mesmo, sempre peida fedorento. Se a onça tá mesmo morta, ela vai soltar um pum fedido. E aí a onça, pra provar que tava morta, sabe o que ela fez, gente? Ela soltou um pum fedorento. Mas não é pra soltar o pum não, tá? Vamos só fazer o barulho. Só o barulho do pum, tá bom? Pode ser? Pode ser? Então ela soltou um pum fedorento que vestiu toda a floresta.
festa! E nessa hora, o macaco lá de cima deu uma gargalhada e a onça viu que aquilo tudo foi o quê, gente? A armação do macaco. Ai, lá de cima, o macaco pegou o seu pandeiro, pegou uns versos emprestados de um cordelista lá de Minas Gerais chamado Juvenal Verdades, e ele cantou assim, ó. Corre logo, minha gente, que a onça vai te pegar. Nunca vi morto tossir, nunca vi morto espirrar. Quem disse que morto peida mais fedido que um gambá? Quem disse que morto peida mais fedido que um gambá? Vamos cantar? Corre logo, minha gente, que a onça vai te pegar. Nunca vi morto tossir, nunca vi morto espirrar. Quem disse que morto peida mais fedido que um gambá? Quem disse que morto peida mais fedido que um gambá? E aí nessa hora, a onça que viu que aquilo tudo era um plano, ela afiou as suas garras e tentou dar um bote no macaco. Só que ele foi mais esperto, ele fugiu da dona onça. E dizem que até hoje o macaco foge da onça. E dizem que até hoje ela promete vingança e canta pro macaco assim. Macaco abusado, um dia eu te pego o seu danado. Todo mundo! Macaco abusado, Um dia eu te pego o seu danado. Macaco abusado, um dia eu te pego o seu danado. Macaco abusado, um dia eu te pego o seu danado. E assim nos contaram essa história de macaco e de onça. Assim a gente encerra o nosso mundaréu de história. A gente quase encerra. Que agora, vamos levantar todo mundo? Vamos levantar? Pegou pela camisa. Agora a gente vai fazer uma brincadeira. Uma brincadeira cantada e dançada. A gente vai fazer assim, ó. Sai, ô piaba, saia da lagoa. Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Põe a mão na cabeça, a outra na cintura. Dá um remeleixo no corpo e um abraço no ombro. Aí nessa hora se abraça quem tá pertinho de você. Pegaram? Pegaram? Foi só um ensaio. Agora vai ser pra valer, hein? Vamos lá? Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Põe a mão na cabeça, a outra na cintura. Dá um remeleixo no corpo e um abraço no outro. Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Sai, 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 ô piaba, saia da lagoa. Põe a mão na cabeça, a outra na cintura. Dá um remeleixo no corpo e um abraço no outro. Agora a gente vai fazer assim, ó. Bota a mãozona assim pra fazer uma bocona de jacaré. Isso. Todo mundo. Eu sou jacaré poiô. Eu sou jacaré poiô. Balança o rabo, jacaré, balança o rabo, jacaré. Eu sou jacaré poiô. Pro outro lado. Balança o rabo, jacaré. Eu sou jacaré poiô. Pegaram? Eu sou jacaré poiô. Eu sou jacaré poiô. Balança o rabo, jacaré, balança o rabo, jacaré. Eu sou jacaré poiô. Balança o rabo, jacaré, balança o rabo, jacaré. Eu sou jacaré poiô. Última vez. Eu sou jacaré poiô. Eu sou jacaré poiô. Balança o rabo, jacaré, balança o rabo, jacaré. Eu sou jacaré poiô. Balança o rabo, jacaré, balança o rabo, jacaré. Eu sou jacaré poiô. Agora uma mão lá em cima, a outra também. Palmas pra gente. Obrigada, gente. Muito obrigada.